Bom dia a todos. Hoje é sábado, dia 8 de abril. São 8 horas e 43 minutos. O nosso discurso hoje é: o que é justiça? Por que nós temos batido nessa tecla? O que é justiça, pastor Ivanildo e missionária Rosinete? A justiça, meu amigo, ela é a base do trono de Deus. Você sabia disso? Quem sabia? A justiça é a base do trono do nosso Deus. Deus, ele te chamou hoje aqui com um propósito. Ele ama você e ele se preocupa com você. Ele tem visto a sua dor, a minha dor. Eu não vou dizer para você que eu não estou fazendo essa reunião aqui com um propósito. Eu estou fazendo com um propósito para que Deus possa fazer justiça no meu ministério, no propósito da causa. Não é verdade, Rose? Com certeza. E quando a gente temos um propósito, dentro de nós queima dentro de nós, do nosso peito, porque a gente sabe que quem nós está depositando a nossa fé. É verdade. Nós temos certeza que nossa vida não vai continuar do mesmo jeito. É verdade. Nós temos certeza que Deus vai responder. Nós temos certeza que Deus está olhando para cada um de nós. Nós temos certeza que Deus vai acabar com toda a nossa injustiça. Porque Ele tem maior prazer de olhar para aquele que está na fé. Ele tem maior prazer de ver aquele que não olha obstáculo. Ele tem maior prazer de quando um filho, uma filha está obedecendo a voz dele. O prazer de Deus é ver aquele, porque Ele é justo. Ele é justo. Ele é como se fosse, vamos lá, vamos pensar juntos. Vamos lá, vou botar um exemplo muito simples de um professor ou uma professora. Se ele tem os alunos, ele sabe quem é capacitado, quem não é. É verdade ou não é? É verdade. Quem vai longe e quem não quer se esforçar nem para ir nem para ficar, tá parado. Aí seria justo uma professora dar nota 10 o tempo todo para aquele que não tá se esforçando, não tá dando valor, não tá indo à aula, não tá fazendo nada, e aquele que tá ali o tempo todo presente, mesmo com dor, mesmo chovendo. Como que vai chegar se um professor, que é um homem mortal, um homem normal, não vai passar batido? Vai ser justo? Imagine Deus. É dessa maneira, não é diferente. Ele vai responder aquele que está fazendo por onde ele vai fazer. Cola na Bíblia. Ele vai fazer o que é necessário fazer na vida daquele que está crendo, na vida daquele que está o quê? Se entregando. Hoje a gente vamos estar falando desse tema muito forte, o que é justiça. Às vezes a pessoa acha que Deus não é justo, mas Ele é. Independente do quadro da vida da pessoa que está passando, independente da situação que ela está vivendo, Deus, ele tem resposta, Ele tem mudanças e tem justiças que é perdas. Tem pessoas que ela passa por uma justiça de Deus com a perda. É verdade. Nem sempre é como o homem quer, nem sempre é como ela deseja, ela pensa. Se tudo que eu quisesse, vamos lá, Deus fizesse assim, ó, eu não estaria nessa fé que eu estou hoje. Porque Ele não dá moleza. É verdade. Tudo tem o processo, tudo tem as dificuldades. Para estudar, para trabalhar, até para você ganhar dinheiro você tem que se esforçar. Não vem do céu não. Você tem que ralar. A justiça de Deus, não, você precisa se posicionar.
Se você está se posicionando, fazendo a sua parte, pode ter certeza que Deus, Ele está te observando e jamais você vai passar batido, porque Ele é justo. Amém? Me faz lembrar Noé. Quem já ouviu falar de Noé? Noé era um homem justo, a Bíblia diz. Noé, diante os seus contemporâneos, ele era louco. Ele estava criando um projeto aonde não tinha o elemento fundamental para que o projeto dele fosse realizado. O que é? A água. Era um momento onde não tinha água, era um momento onde a seca predominava aquela época. Então, Noé, ele vendeu o produto dele para quem não entendia. O que é a venda do produto? É o anúncio. Eu anuncio para vocês um produto que ninguém vai comprar. Ninguém ia comprar aquela passagem para fazer parte daquela navegação de Noé, porque não tinha água. O cara, aos olhos do seu contemporâneo, ele era louco. Ele estava realizando um projeto em um lugar que não ia dar certo. Ele estava realizando um projeto em um lugar que não tinha lógica, a razão humana. É como nós estamos fazendo esse projeto aqui, não tem lógica. Se nós estivéssemos fazendo esse projeto em um lugar mais populoso, em outra região, talvez o projeto já estaria top de linha. Mas é isso que Deus quer mostrar para você e para mim. É no impossível, aonde ninguém acredita, que Ele faz o milagre. É muito mole você criar uma arca aonde está o mar à tua disposição. Mas a Bíblia diz que Noé levou 100 anos. Você sabe o que significa 100 anos? Quem sabe? 100% dele. A Bíblia diz que Noé deu 100% dele. Ele não deu 80, ele não deu 70, ele não deu 30, ele deu 100% dele. 100 anos. Às vezes as pessoas, elas não têm coragem de dar uma hora para ouvir um discurso que vai mudar a história dela. Ele julga algo que ele não entende. Ele julga sem pensar e sem saber qual é o fundamento. Às vezes as pessoas estão aí julgando um aos outros por falta de conhecer. Ouço você falar, então eu vou falar também. Ouço você criticar, eu vou criticar também. Maria vai cair solta. Ele não tem uma mente própria, ele não tem um raciocínio próprio. Ele tem uma mente, Maria vai cair solta. Eu acabei de postar agora na rede sobre isso. Criticam sem pensar e sem saber qual é o fundamento. Você sabe o que é o fundamento? O fundamento de Noé era qual? A palavra de Deus. Ele falou: Noé, vai chover, faz uma arca. Os animais conseguiram ouvir a voz de Deus, mas o ser humano não conseguiu ouvir. A Bíblia diz que Deus, ele deu uma ordem a todos os animais, casal por casal. Todos eles. Noé não foi lá botar corda para puxar o animal, não.
todos eles vieram enfileirados, cada um na sua ordem, e entraram dentro da onde? Da arca. Às vezes você tem um projeto que Deus colocou dentro de você, que aos seus olhos é loucura. Você pensa assim: como que isso vai acontecer? Não era uma loucura? O Dida, o Ivanildo, a Rose, vendedoras de bijuteria e utensílios para mulheres. Hoje estamos aqui servindo ao Cristo vivo como um pastor e como uma missionária, com um projeto apoio aos soldados feridos, um projeto chamado também apoio aos casais feridos, que quase a gente não fala, mas nós temos um projeto de casal, só não tem aonde fazer no momento. E temos um projeto 3 em 1, aonde nós cuidamos de crianças que outrora viviam brincando a esmo, sem propósito, e quando chega aqui eles encontram um propósito. E também nós temos um projeto chamado Gideão em Resgate. É onde nós resgatamos pessoas que outrora estavam nas drogas, estavam na depressão, estava abandonado, estava desacreditado. E nós o resgatamos e o transformamos como soldados, que apoia os soldados feridos. Isso não é algo que aos olhos humanos não é loucura? É por isso que eu falo, criticam sem pensar e sem conhecer o fundamento. E Deus, ele te chamou hoje aqui com um propósito. Jesus, ele quando começou o ministério dele, ele começou com mais de 30 mil pessoas, não foi? Primeiro foi com 1, depois foi com 2, depois foi com 3, com 4, com 5, e se transformou em 12, depois em 70, depois em 500 e pouco, e depois ele ganhou o mundo. Por quê? Porque conseguiram entender o propósito do Cristo vivo. Essa é a justiça. Essa é a justiça. O que é justiça? É o Cristo vivo dentro de você, germinando dentro de você dia a dia, momento a momento, segundo a segundo, te dando prazer de vida, criando dentro de você uma paixão racional, uma paixão controlada pelo próprio Espírito da justiça. Não é aquela paixão louca que você vira um fanático, larga tudo, fica fedendo por aí com uma Bíblia debaixo do braço, todo sujo, com as unhas negras, e dizendo que está pregando ao Cristo vivo. Não, é um ser, você se torna um ser racional, um ser equilibrado. Tudo bem que na hora do primeiro amor, quando ele vem, você dá uma de louco, você quer ganhar o mundo todo, é normal. Mas só que com o tempo o Espírito Santo ele vai te controlando. Essa é a justiça. Essa é a justiça de Deus. Olha só o que os nossos estudos, que está lá no site Sábado da Justiça. Olha só que maravilha, nós temos até um site que fala de uma única reunião. Tudo separadinho, organizadozinho, bonitinho, dentro da sua ordem. Aí diz assim, já abre a sua Bíblia lá em Romanos 1,17. Olha só o que o discurso ele fala aqui para nós. Oh, aleluia. Olha só. O que é a justiça de Deus? Quando vocês acham aí, eu vou lendo. A justiça é um atributo de Deus, é uma das suas características própria. Olha só, é um atributo. O que é atributo para os entendidos? Hoje só os entendidos que vieram. Perdão, os entendidos não, os intelectuais, né? Porque os entendidos somos todos.
O que é a característica? Quem sabe? Uma qualidade. E o que é próprio? É pessoal, né? Único. É único. Então quer dizer, a justiça é a sua característica própria. Ser justo é uma qualidade fundamental da natureza de quem? De Deus. Humana não, porque o humano ele quer matar, né? Pisa no calo dele pra tu ver. De Deus. Pega alguma coisa dele pra ver se ele não corta o braço. Aí diz assim: a justiça de Deus se manifesta através de Jesus. Olha só, é Cristo que é a justiça. E expressa na sua ação e no seu cumprimento das exigências da perfeição do próprio Deus. Aleluia. A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela através do Evangelho. Aqui, ó, homens que outrora eram depressivos, homens que outrora era matador de crente, o próprio Deus fez com que eles fossem o autor dos escritos sagrados, inspirado pelo Espírito Santo, para se transformar na justiça. O Evangelho é a justiça de Deus na tua vida. O Evangelho ele transforma a mente. O Evangelho ele transforma a cultura. Transforma ou não transforma? Outrora você tinha uma cultura ruim. Pode ser isso? Posso falar assim? Um ranço ruim, uma personalidade má. Hoje você tem uma personalidade dócil. Você é amável, você é compreensível, você é... Como é que eu posso falar? Você tem empatia, você se coloca agora no lugar. O Evangelho transformou a vida desses homens, homens duros, homens carrancudos, e passaram a ser homens dóceis, maravilhosos. Aí diz assim, ó, Romanos 1,17, missionária Rosa. A paz, bom dia para todos. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém? Amém. O que diz aí no versículo 17? Porque a justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé. Olha para mim, pastor, o que é fé em fé? Quem sabe o que é fé em fé? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, fé em fé. Qual é a melhor maneira de eu manifestar a fé? Missionária Rosa e pastor Ivanildo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando tu vem aqui na frente discursar alguma coisa, você está manifestando o quê? A fé. Você está pregando de algo que está escrito na Bíblia para umas crianças ou para um adulto, que é verdade. E isso é o Evangelho. Ele vai o quê? Ele vai de fé em fé, como está escrito: o justo viverá. Ele não vive, viverá por, não é pela, é por fé, não é pela, é por fé. Ou seja, é ele só. É aí aonde a justiça do Cristo vivo, do Cristo eterno, entra na tua vida e vai te transformando dia a dia. Dia a dia, aqueles pensamentos, aqueles desejos, aquelas vontades vai acabando, vai sumindo. Foi assim que aconteceu. À medida que Deus foi instruindo Noé para criar a arca,
A Bíblia diz, a Bíblia não diz, mas creio eu que Deus foi preparando animais por animais. Ou seja, à medida que eu prego o evangelho aqui na manjedoura, Deus ele vai trabalhando na mente das pessoas. Deus ele vai preparando pessoas para poder fazer parte desse trabalho, deste projeto, desta obra, desse evento miraculoso, grandioso, que hoje você não enxerga, eu não enxergo, mas amanhã você vai entender e vai falar: meu Deus, olha onde nós chegamos. Hoje, geralmente, quem vai ser os primeiros discípulos de um trabalho são os primeiros a chegar onde? Na manjedoura, no trabalho. Os primeiros que Cristo chamou, Deus o deu o poder para eles serem homens poderosos. E Deus ele chama cada um de vocês, mesmo com as suas imperfeições, com as suas faltas de qualidades dentro da obra de Deus, mas ele te dá o poder pela justiça do Cristo vivo de você ser homens poderosos. Homens ao ponto de chegar assim para uma pessoa e falar assim: tu tá triste. E ela falar assim: tô não. Tá triste, rapaz. Deixa Deus entrar em você. Aí ela: é verdade, eu tô triste mesmo. Eu tô sofrendo, meu casamento foi destruído, minha vida foi destruída. Aí você dá a palavra do evangelho. É por isso que a Bíblia diz o quê? De fé em... Tem que praticar essa fé. Sem fé não há justiça. Quem sabia disso? Até o juiz, para poder bater o martelo ao teu favor, ele tem que acreditar em quem? Em um grupo de pessoas aleatória que vai fazer um julgamento da tua pessoa pelo que eles vão o quê? Ouvir, passar para o juiz para ele fazer o quê? Pum. Não é assim que o Espírito Santo faz? Ele ouve você, ele entende você. O advogado fala de você no céu, que é Cristo. E o Espírito Santo transfere para o Deus Todo-Poderoso a verdade sobre você. Senhor, hoje ele errou, mas amanhã ele vai ser um manancial na tua mão. Ele vai fazer justiça na vida do teu povo. Ele vai ser uma referência, um referencial, um modelo, um exemplo de fé para o teu povo. Aí o discurso diz o quê? Aqui, olha só que coisa linda que é. Eu tô lá no blog da reunião Sábado da Justiça. Olha só, da mensagem da salvação em Cristo. Essa justiça vista ao longo das Escrituras se cumpre na vida, na morte e na ressurreição do Senhor. Encontramos na palavra de Deus o padrão para toda a justiça que precisa ser cumprida por todas as pessoas. Vamos ver alguns deles para a gente poder se aprofundar mais? Vamos lá em Salmos 119, 142. Ivan, mete fogo. 142. 119, versículo 142. Aleluia, meu Senhor. Salva o teu povo. Achou? 142, né? É. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Amém? A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Viu? Eterno. Hoje você pode ter
desprezado essa justiça, mas amanhã essa justiça vai estar à tua o quê? Disposição enquanto há fôlego de vida. Aí diz assim, qual é o significado da justiça? Estamos em termos gerais, a justiça é dada a cada um que lhe é direito, o que merece, estando sempre em conformidade com o que é justo e correto. A maioria das pessoas possui alguns senso de justiça. Todos temos consciência de estar num mundo injusto, de injustiças. E não sendo muito justo, clamamos quando há falta de justiça. A justiça é sempre mais rigorosa quando queremos em nosso favor. Quando somos injustiçados, exigimos a punição, o castigo alheio, mas não o contrário. Buscamos a nossa própria justiça quando queremos ser favorecido, mas a esquecer quando ela nos causa. Porém, a justiça própria está quase sempre acima da justiça comum, merecida por todos, mas será a justiça humana tão distante da justiça de Deus? Infelizmente, a justiça dos homens está carregada de injustiça. Amém? Amém. Não é verdade? Sempre nós vamos buscar o nosso próprio interesse. Sempre, mesmo a gente sabendo que tá errado, nós vamos acreditar que a justiça, a injustiça foi contra nós. Olha lá o que está escrito lá em Gênesis 41, Gênesis 4, do 1 ao 16. Gênesis 4, do 1 ao 16. Pode ler, Ivan. Gênesis 4, do 1 ao 16, O nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão e Eva. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. 2. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. 3. E aconteceu ao cabo, ou seja, ao fim de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Vamos lá. 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? 10. E disse Deus: que fizeste?
A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. 11. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje, 14, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Amém? 16, não é isso? Isso. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, ou Nod, não sei, do lado oriental do Éden. Amém? Amém. Você vê, é justo. Você vem debaixo de chuva, você acorda em um sábado desse que poderia estar descansando, e vem no culto das 8 da manhã e não ser honrado, e não ser abençoado. Aí outro que não vem, que vem aleatoriamente, quer ser honrado na tua frente. Não tem como. Foi o caso de Abel e Caim. É o maior exemplo de justiça. Ele acreditou que também ele estava sendo aceito, mas existia malícia nele, existia maldade nele. Mas Abel, ele deu o melhor. Ele foi aceito em pessoa, e a sua oferta também foi aceita. E é assim que Deus, ele vai fazer na tua vida nesta manhã de sábado. Vamos orar? Vamos nos humilhar. Amém? Acabou a transmissão por aqui.